cantando aí que importante coisa. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, graças damos a Deus por estarmos mais uma vez reunidos aqui no Templo Santo André, em Portão. Graças a Deus por estarmos na mesma sintonia. Graças a Deus por termos ouvido o chamado de Deus para estarmos aqui presentes para mais, pela vontade de Deus, mais uma reunião de culto. Agradecendo a Deus por tudo que nos aconteceu desde a última reunião, por todo o amparo, toda a proteção, todo o livramento. Agradecendo a Deus por todas as coisas. Aí eu peço que os irmãos também coloquem os que ainda não fizeram o celular no silencioso, para que a gente possa, pela vontade de Deus, então, iniciarmos a reunião todos numa só voz, em uníssimo, numa só sintonia. Peço que os irmãos se ponham de pé para nós iniciarmos a reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, por sua santa vontade, declaramos aberta a nossa reunião espiritual de hoje. Pela vontade de Deus, iniciamos cantando o hino da obediência a Deus. No caderninho de hinos é o número 1. Tua santa lei de obediência
Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Cristo, exemplo de brilhante luz de nossas almas, dai-nos tua manifestação dos céus, envia-nos palmas. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Tua fé que desce e descina, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Podemos sentar pela vontade de Deus. Agradecendo a Deus por toda a inspiração, a Bardel pelo auxílio musical hoje, a outro artista que estava escalado na gaita, que acabou não sendo utilizado hoje, João Luiz, também muito obrigado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a todos. Esse é o bacana da música, né? Ele vai nos colocando em sintonia, a gente vai chegando, já vai podendo fazer alguns cânticos, e quando chega a hora da reunião a gente já está mais ambientado, a gente já está mais naquela frequência, naquela vibração maravilhosa espiritual. Porque não for assim, a gente sabe que antes da reunião a gente ia ficar conversando, às vezes por uma questão até da natureza humana, de repente ia olhar o sapato do irmão, o sapato da irmã, a roupa que um está, que o outro está. Isso não é necessário, isso é um aspecto da materialidade, né? Que não leva a nada, que não agrega nada. Então a gente poder chegar e já entrar na vibe, nessa sintonia maravilhosa da música, da melodia, é bacana. Quero reforçar os irmãos, a gente sempre começa com os cânticos meia hora antes. Então, aqueles que dentro da sua programação, que gostam de cantar, que gostam de soltar a voz junto conosco, se programem para, em vez de chegar para as 19 horas, procurem chegar um pouquinho antes, os que puderem, né? Eu sei que às vezes o pessoal no sábado está trabalhando, às vezes é tão corrido, né? Tão atribulado para vencer a jornada do dia, às vezes não dá tempo de chegar um pouco antes. Mas se quando surgir a oportunidade e tiver como, vem um pouquinho mais cedo. Não precisa sair às 5 horas de casa, que nem nós saímos para estar aqui, né? Não precisa vir tão cedo, mas pela vontade de Deus, venha para participar dos cânticos. E além do mais, o convite está sempre aberto, né? Os cânticos ali, se você tem alguma aptidão, você quer começar a cantar com a gente, entre em contato para a gente poder, quem sabe você vir cantar também, é bacana, vem soltar a voz com a gente. E o convite que a gente sempre tem feito junto ao irmão Dalvani, que tem nos ajudado nessa questão musical, Dalvani lá do Mensageiros da Paz, de São Leopoldo. A gente também, se você toca algum instrumento ou quer aprender algum instrumento, acho que é bacana, né? Vem também, Deus pode te usar também nessa questão
da parte musical. No final, o Salmo 150, no finzinho, diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, é tudo realmente que tem fôlego, louve ao Senhor. Então que a gente possa aproveitar para poder louvar ao Senhor sempre. Falando em louvar, eu também quero sublinhar aqui inicialmente a questão do hino da obediência a Deus, tá? Esse hino que no caderninho aí é o número 1, é o primeiro hino, a primeira letra que está aí, né? Ele é muito mais que um hino, ele é também, podemos dizer de um modo muito seguro, ele é também uma oração, porque em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, além daquela conversa íntima de a gente com Deus e a gente com Cristo que mora em nós, a gente também pode, nos momentos de angústia, durante o trabalho, durante os afazeres da gente, a gente pode cantar o hino. Ah, não vai dar tempo de cantar todo? Canta um pedaço só e vai fazer a atividade que tem que fazer, mas lembra durante o dia de pedir que Deus te oriente, que Deus te conduza, que Deus te inspire sempre o querer e o fazer. E aí não é demais a gente sempre relembrar, né? Fazer tudo pela vontade de Deus. Fazer tudo obedecendo a Deus. Vai lavar louça, vai fazer uma refeição, vai trabalhar, vai estudar, vai ir no centro, vai pagar uma conta, vai mexer no celular, no computador. Faça as coisas pela vontade de Deus. Lembra de fazer isso. Pela vontade de Deus eu vou fazer tal coisa. Pela vontade de Deus eu vou fazer outra coisa. É uma forma da gente, uma maneira simples da gente se colocar em sintonia com aquilo que Jesus Cristo, o maior de todos os enviados, né, o Filho de Deus, com aquilo que Ele nos ensinou. Quando a gente fala doutrina da obediência a Deus, que está escrito aqui na frente, a gente lembra que nada mais é do que uma volta aos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, nos deixou, nos ensinou. Ensinou primeiramente aos apóstolos, né, os 12, que saíram pelo mundo todo conhecido, e depois os apóstolos foram ensinando os primitivos irmãos até que esse conhecimento chegou até nós hoje. Então que a gente possa sempre aproveitar o nosso dia. Eu sei que cada irmão, cada irmã tem os seus afazeres, tem a sua jornada, tem os seus compromissos, isso é contigo e Deus. Mas lembra, peça a Deus memória para durante os momentos mais diferentes do teu dia, estar em sintonia com Ele. Pedir a Ele, invocar a Ele pedindo o amparo e a proteção. Às vezes tem uma prova difícil no colégio, na faculdade, tem uma questão difícil para resolver em casa, no trabalho, uma questão para resolver na empresa, peça a Deus direcionamento. Não é demais se humilhar perante Deus, pedir que Ele dê o direcionamento. Reflita, pensa, faça as tuas orações e deixa que Ele te conduza pelo melhor caminho. E certamente Ele vai te conduzir pelo caminho que tem que ser conduzido. Lembrando, né? Nós não somos imunes a coisas que acontecem neste plano físico. Não é porque a gente pratica a obediência a Deus, não é porque a gente se esforça nesse caminho de seguir as pisadas do divino mártir, mestre da Galileia, que a gente vai ser imune a coisas que poderiam nos acontecer também. Pode nos acontecer tantas coisas, pode acontecer uma doença, pode acontecer uma queda, um tombo, pode acontecer. Não é porque a gente pratica que também nós não seremos provados em diversos momentos. Mas nos aprendizados que a gente tem dito sempre, que nós temos que tirar de tudo aquilo que nos acontece, são aprendizados para a vida, são aprendizados que possam nos dar elevação espiritual, são aprendizados que possam nos dar maturidade e experiência de vida cristã. Isso é o que nós precisamos. Olha o mundo lá fora. Você tem acesso às notícias, né? É fogo de um lado, é enchente do outro, é tsunami acontecendo, é tantas hecatombes acontecendo, terremotos de magnitude de 7 pontos qualquer coisa, e tudo isso tem que acontecer. Tudo isso já estava profetizado que tem que acontecer. Guerras, por exemplo, a África é um continente que mal bem termina uma guerra aqui e começa outra ali no condado vizinho, no país vizinho. Olha a guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, quantas milhares de vidas já foram ceifadas lá. Agora, esse episódio aí com Irã, Estados Unidos, Israel, guerras, e ouvireis, a palavra de Deus diz, e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. E ainda não é o fim. Tem mais coisas para acontecer. Então estejamos, todos nós, aqueles que estão aqui presencialmente conosco no Templo de Santo André, aqueles que estão nos assistindo pelo canal da Obediência, estejamos firmados na rocha viva que é o Cristo.
Porque ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras dele: esse é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. E a gente muitas vezes, por uma questão histórica, a gente também lembra e relembra os feitos do professor Ugarte, que nos chamou a doutrina nesse tempo, mas como ele mesmo diz nos seus escritos, não é uma doutrina nova, é uma volta ao passado. Por isso o nome, inicialmente, Escola de Filosofia Transcendental, depois Igreja Cristã Primitiva. Por que primitiva? Porque é justamente isso, obedecer a Deus, é aquilo que Jesus Cristo ensinou, e aquilo que nós nos esforçamos por fazer também. Eu quero saudar, nós temos uma visitante aqui que está aí pela primeira vez, né? Adri, é isso? De Sapucaia, né, Adri? Isso. Seja muito bem-vinda, tá? Que possa vir outras vezes aí, estar conosco junto com a Isabela outras vezes, possa vir todo o conhecimento que a gente possa absorvendo, ele serve para a nossa vida, para o nosso crescimento. Então, graças a Deus por estares conosco hoje. Dito isso, eu passo já de imediato a palavra para a nossa irmã Lourdes, para a entrega da sua mensagem, depois a palavra retornando para mim, para a segunda parte da reunião de hoje. Então, pela vontade de Deus, irmã Lourdes. Deus conosco, irmãos. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos com o mesmo propósito, que é seguir na obediência a Deus, obedecer a Deus acima de todas as coisas. E eu agradeço aos irmãos que nos assistem online e agradeço pela oportunidade. Cada dia é uma oportunidade para nós, um aprendizado. E eu tirei um texto, irmão, do Eclesiastes, capítulo 808. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, é tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo, que nem o irmão estava falando, tempo, tem um tempo para todas as coisas, né? Que nem está acontecendo no mundo aí fora, né? Guerras, a gente ora, né? Que a gente não fique apavorado com tudo que está acontecendo, né? Se firmamos na obediência para ser resistente, né? Resistir e orar e agradecer por nós aqui, deu tudo esse temporal e graças a Deus, né? Temos todos... Graças a Deus, e a gente ora pelos que passaram por isso, né? Por ter discernimento, sabedoria para saber lidar com cada situação, né? E como o irmão falou, não estamos livres, né? De acontecer também com nós, né? Mas oramos e seguimos a obediência para estar preparados, né? Deus nos dá sabedoria e discernimento para nós ter força. Há tempo, como eu disse aqui, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho de Deus aos filhos dos homens para ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus, fez do princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem
e fazer o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se deve lhe tirar. Isso faz Deus para que há temor diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi. O Deus pede conta do que passou. Vi, mas debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, no lugar de justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Disse eu no seu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que se sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, sim, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são o pó, e todos ao pó tomarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. O que tem o fará voltar para ver o que será depois dele. Então eu li o capítulo 3 até o capítulo 22. O capítulo 3 de Eclesiastes ensina que há um tempo para cada coisa, destacando sobre as estações da vida e a soberania de Deus sobre o tempo humano. Há tempo para tudo, tudo tem o tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu, como nascer, morrer, chorar, rir, guerra e paz. Ele nos destaca que os propósitos divinos são perfeitos, mesmo quando não compreendemos. Significa que, embora os seres humanos não consigam entender a obra de Deus do começo ao fim, nós devemos encontrar alegria e fazer o bem durante nossa vida, aceitando que é a vontade de Deus e não a nossa. Está tudo bem. Não devemos viver frustrado por algo que não deu certo ou que queremos. Significa devemos ter paciência e não ansiedade quando as coisas não saírem como queremos, com nossa vontade humana. Mas tenhamos que é a vontade de Deus e não a nossa. E também lembramos que as fases difíceis às vezes chegam para nós. Não quer dizer que estamos na obediência e vamos viver só fases boas. Deus apresenta para nós algumas dificuldades para nós se moldar na obediência e testar a nossa fé. Se vamos reclamar ou orar e agradecer as provações que se apresentam para nós. Não devemos esquecer que Deus está no controle das nossas vidas. Às vezes nós ficamos frustrados com nossa vontade humana quando queremos colher no tempo de plantar. Não devemos viver ansiosos no futuro ou presos no passado. Devemos aceitar que cada dia que estamos aqui é um presente de Deus para nós. Aproveitar o hoje e dar o nosso melhor, obedecendo a Ele e fazendo a sua vontade, agradecendo mais do que pedindo, se alegrar com o que Deus nos oferece todos os dias, como saúde e livramento, e também às vezes bênçãos. A nossa vida, saúde e bênçãos na nossa vida. Então, irmãos, sabemos que há um tempo para todas as coisas,
fazer o bem, ajudar o próximo, perdoar, se perdoar e sem esperar nada em troca, fazer coisas boas e não viver triste, frustrado. Tudo está na boa e maravilhosa vontade de Deus, praticando a obediência, porque a obediência não é um fardo, podemos fazer mentalmente, orar em pensamentos uns pelos outros, quando não podemos orar fisicamente, amar o próximo, aceitar o dia, seja com sol, com chuva, agradecer, orar pelas tempestades, pedir para Deus dar sabedoria e discernimento, por quem está passando, ou talvez até nós podemos passar por tempestades às vezes. E também aqui no livrinho do professor Ugarte, ele deixou um texto bem interessante. Quando exercemos qualquer atividade, seja de pensamento ou de ação, devemos antecipar a ela o pensamento de que vamos executá-la pela vontade de Deus, sob cujo amparo nos colocamos. É que nem o irmão falou. Tudo que fazermos pela vontade de Deus, não a nossa vontade. Se vamos trabalhar, vamos tomar um café, tudo pela vontade de Deus. E a gente, se exercitando todo dia, a gente acostuma, né? Sempre, se não se esquecer, eu acho que Deus lembra a nós, né? Que temos que fazer pela vontade dele e não a nossa. Em verdade, a doutrina deve estar presente em todos os nossos atos, evidentemente, aqueles que não destoam dos santos mandamentos, estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, como fomos recomendados desde o início, a doutrina é para ser praticada dentro do bem. Pois não é possível conceber uma obediência cega sem um rumo. Pensamento que se institui na negação da verdade que ele nos ensinou desde o início da sua vida pública. Então, a gente tem bastante coisa para aprender, né? O professor Ugarte deixou muitas coisas boas para nós, né? Que Deus, ele foi um vaso usado por Deus, graças a Deus, né? Que ele deixou os ensinamentos que ele aprendeu, Deus deu a ele ensinamentos e ele deixou para nós de exemplo, né? E graças a Deus por tudo. Então eu agradeço a Deus, agradecendo por todos os dias, todas as oportunidades de estar mais uma vez reunidos, agradecendo a todos que estão aqui, que Deus amparou para chegar até aqui e estar aqui reunido na obediência, na reunião de hoje. Então, agradeço aos irmãos mais uma vez. Entrego a palavra ao irmão Gervásio. Graças a Deus, né, por mais pela condução da reunião até aqui. Graças a Deus pela mensagem entregue também pela irmã Lourdes, que nos fala do tempo, né? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, para tudo tem um tempo debaixo do céu. Graças a Deus. Irmãos, eu quero contar uma história hoje para vocês. Acho que a gente precisa relembrar algumas histórias importantes. Eu quero, pela vontade de Deus, relembrar uma história que está lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 43. Que a gente, quando a gente fala igreja cristã primitiva, a gente precisa lembrar que a gente precisa relembrar os feitos e tudo aquilo de fatos que aconteceram em torno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante que a gente relembre isso, mas que a gente possa, de cada fato transcrito, relembrado, que a gente possa olhar para a sua significância espiritual, muito além da letra, muito além do próprio relato em si que está sendo entregue. E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 adiante, vai contar para a gente numa história, duas histórias em uma história. Olha só, por que duas histórias em uma história? Aqui Jesus Cristo estava andando e ele vai encontrar a filha de Jairo
e ele vai, né, enquanto ele se desloca para lá, ele vai encontrar a mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu peço que os irmãos escutem atentamente esse relato daquilo que o divino mestre da Galileia fez. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. Lembra que nas reuniões passadas eu parei nesse ponto, onde Jesus tinha atravessado o mar, tinha chegado na província dos Gadarenos, tinha encontrado um endemoniado morando nos sepulcros. E aqui, depois daquela passagem, ele passa outra vez num barco para o outro lado do mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava na beirinha do mar, próximo do mar. Vai acompanhando e formando uma imagem desse relato que está sendo feito pela vontade de Deus. E eis que chegou até ele um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Sinagoga, você se conhece um pouquinho da história bíblica, sabe que eram as igrejas que existiam naquela época, dos judeus, dos israelitas. As sinagogas era onde eles liam a Torá, liam a palavra, e era onde eles debatiam e ensinavam sobre a Torá, sobre a lei de Deus. Então, o Jairo, a palavra de Deus diz que ele era um dos principais da sinagoga. Aí você imagine uma sinagoga, vamos usar o nome que a Bíblia usa, imagine alguém que fosse o coordenador, que fosse o responsável por aquele lugar. Ele era um dos principais da sinagoga. E vendo a Jesus Cristo, prostrou-se imediatamente aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Mestre, minha filha está moribunda. Eu rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos, para que ela sare e para que ela viva. E então Jesus Cristo foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Imagina Jesus caminhando por aquelas vielas estreitas, e uma grande multidão junto, apertando, e eles vencendo aquele caminho para sair dali onde estavam até o lugar onde estava a filha do Jairo. E olha, entra a segunda história no meio da primeira história. E a segunda história diz: e certa mulher, que havia já um tempo de 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo cada dia a piorar mais, ela, ouvindo falar de Jesus Cristo, veio por detrás, a multidão caminhando naquela viela estreita, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, encostou no vestido. Porque ela dizia, se eu apenas tão somente tocar na sua roupa, eu vou sarar. Porque ela estava há 12 anos já com fluxo de sangue. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E logo ela sentiu o seu corpo que já estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo tinha saído, voltou-se imediatamente, parou e voltou-se para a multidão. E disse: quem foi que tocou nas minhas vestes? Quem foi? E os discípulos, dando de ombros, e agora quem foi que tocou, em Jesus? Disseram então os seus discípulos: mas Senhor, tu está vendo que a multidão está te apertando, que chega um daqui, chega outro de lá, que está apertado, estamos caminhando, como que tu me pergunta para nós, quem me tocou no meio desse burburinho? E ele, Jesus Cristo, olhava em redor para ver a que isso fizera. Olhava porque ele estava esperando, porque ele tinha sentido que alguém tinha tocado com aquela intenção. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus Cristo lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste teu mal. Essa é a segunda história dentro da primeira. Eu vou voltar nela para fazer algumas considerações depois. Agora volta a primeira história. Estando ele ainda falando com esta mulher, chegaram alguns homens ligados ao principal da sinagoga, algumas pessoas da confiança do Jairo, e disseram a ele: Jairo, não tem mais, acabou, a tua filha está morta, infelizmente a tua filha morreu,
para que tu estás enfadando o mestre? Morreu, está morta, está lá, está morta. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, certamente Jairo deve ter ficado muito triste naquele momento. Imagina um pai que vai até Jesus Cristo pedindo que ele vá lá orar, colocar as mãos, impor as mãos, porque ele acreditava que com a oração e a imposição de mãos ela pudesse ser curada, e recebe a notícia, no meio da viagem, Jesus está indo para lá, que a filha estava morta. E aí Jesus Cristo, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não tema, Jairo, apenas creia. E não permitiu que alguém mais o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, e João, o irmão de Tiago. Então Jesus Cristo, diante dessa situação, ele vai apenas, deixa a multidão para trás, sentindo a urgência e a emergência do fato, e ele vai apenas com Pedro, Tiago e João. O João, o irmão de Tiago. E claro, o Jairo, para essa residência onde a menina estava morta. E tendo chegado à casa do Jairo, o principal da sinagoga, viu o alvoroço. O alvoroço, a família que já tinha constatado o que tinha acontecido, já estavam, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam pela perda daquela menina que tinha morrido. E entrando em casa, Jesus disse-lhes simplesmente: por que vos alvoroçais e por que chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. É claro que ninguém entendeu nada, Riram-se, a palavra de Deus diz no versículo 40, Marcos capítulo 5, versículo 40, e riram-se dele. Riram-se porque já tinham ido lá onde a menina, já tinham constatado que ela estava morta. Porém, Jesus Cristo, tendo-os feito sair, tendo-os colocado para fora da casa, tomou consigo Jairo, o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, os três, portanto, E aqui no versículo anterior fala que foi Pedro, Tiago e João, e mais o pai e a mãe da menina, e entrou no aposento onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzindo quer dizer: menina, a ti eu te digo, levanta-te. Aqui ele deve estar falando em aramaico, Talitá cumi. Menina, a ti te digo, é uma ordem que ele deu, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, e já tinha 12 anos, e todos se assombraram muito com grande espanto. E mandou-lhes expressamente, Jesus Cristo mandou-lhes que a ninguém falasse daquilo, que ninguém deveria saber daquilo, e disse que imediatamente lhe dessem de comer. Eu quero fazer uma pergunta para a minha comunidade aqui do Templo Santo André: como é que está a sua fé? Trazendo para mim também, que eu me incluo junto, como é que está a nossa fé? Eu quero compartilhar essa pergunta com quem nos assiste. Como é que está a nossa fé? Vocês ouviram um relato de uma menina que estava morta, já tinha desencarnado, e Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres, o Filho de Deus, traz ela de volta, como ele fez com Jairo, traz ela de volta à vida. Eles riram quando Jesus chegou e disse que ela estava dormindo, riram, debocharam, que não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas a gente vê que, junto no relato do Jairo, tem o segundo relato de uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos, pela lei da época, ela era considerada imunda, porque uma mulher no período da menstruação, ou uma mulher no período que tivesse um fluxo de sangue, ainda mais ela há 12 anos com fluxo de sangue interminável, ela era considerada imunda, não podia fazer praticamente nada naquela comunidade. Imunda. E ela sabia as dificuldades que tinha, 12 anos doente. Será que a gente às vezes não está com um problema tão grande? No caso aqui é 12 anos, a gente às vezes não vem lutando com determinadas coisas, querendo resolver as coisas sozinhas do nosso jeito, precisando esticar a mão, estender a mão e encostar nesse Cristo maravilhoso que nos dá todas as coisas que nós precisamos. Eu disse antes, eu sou o caminho e a verdade e a vida, João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que às vezes a gente não está
querendo fazer as coisas do nosso jeito, e aí às vezes destrambelha, dá tudo errado. Isso vale para qualquer coisa, isso vale para a nossa vida pessoal, nossa vida estudantil, nossa vida profissional, nosso relacionamento lá fora com as pessoas, tanto os irmãos da igreja quanto os irmãos de outras igrejas ou da Lei de Liberdade. Será que nós estamos fazendo as coisas como devemos fazer? E a gente vê aqui que essa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, a palavra diz que ela havia padecido muito e tinha ido a muitos médicos e tinha despendido tudo quanto tinha, ela gastou tudo. Essa parte eu li na Bíblia. Tudo. O senhor está falando. Eu li toda Tudo ela. que ela tinha, dinheiro, bens, posses, se imagina que o que ela pudesse ter, ela gastou tudo e nada lhe resolveu o problema. aí mesmo. Antes ela ia cada dia ficando pior. É, isso aí. Mas e nós hoje, 2026? E nós hoje, o irmão, a irmã que está aqui comigo no templo, quem está nos assistindo pelo canal da Obediência, será que nós, às vezes, não estamos depositando fé em ídolos e coisas do mundo erradas? Às vezes no celular, às vezes na televisão, às vezes em alguma coleção de alguma coisa, às vezes na minha propriedade, no meu carro, na minha moto. Será que nós estamos realmente cultuando esse Deus vivo que mora em nós, Jesus Cristo, esse Espírito Santo de Cristo, que nos ensina a obedecer a Deus? E ela aqui dizia que imaginava ela, quando tudo que ela tentou falhou, tudo que ela fez não deu certo, que se apenas tocasse nas vestes de Jesus Cristo ela seria curada, e foi. E ele sentiu que dele saiu virtude espiritual e ela sarou. Como é que anda a nossa fé? Será que nós temos a fé dessa mulher que imaginava que apenas tocando a veste de Jesus Cristo ela seria sarada? Será que nós temos a mesma fé de aceitar as coisas como elas são, mas ao mesmo tempo tendo a resignação na obediência a Deus, entendendo que todas as coisas que acontecem, assim acontecem, como eu falei antes, para a nossa maturidade e evolução espiritual? Será que colocando para Deus, repartindo a Ele, dando a Ele a primazia da nossa vida, será que Ele não vai fazer a melhor condução daquilo, qualquer que seja o problema que nós enfrentamos? E Jesus Cristo sentiu que saiu o poder dele, saiu a virtude dele, porque tocar e ser curada foram experiências simultâneas. Mas e o que ela fez? Ela chegou prostrando-se, a palavra diz que ela chega. Primeiro Jairo chega e prostra-se aos pés de Jesus, e depois a mulher também se prostra aos pés dele. Nós temos que ter essa capacidade de reconhecer que nós, queridos, nós não somos nada. Olha o seu corpo, olha no instantinho, você tem braço, você tem perna, você tem cabeça, tronco, membros. Você pode ter algum bem material que Deus já te deu, mas nós efetivamente nós não somos nada, nós somos espírito. Deus está em nós, Deus mora em nós. E se é assim, essa energia crística que está em nós é o que é mais importante, porque nós estamos aqui. Mas alguém já viu, vou fazer uma pergunta dura e franca, alguém já viu caixão ter gaveta para levar os bens da gente? Alguém já viu? Ah, mas aquela minha roupa é tão linda, com aquela roupa eu vou. Mas e as outras que ficam no roupeiro? Aquela roupinha vestida, tudo bem, é praxe. Mas, e os bens que porventura se tenha? Aí não importa, eu não estou aqui falando se é mais ou menos, independente da quantidade de bens, caixão não tem gaveta, porque o que é da matéria fica na matéria. Tu és pó e ao pó retornará. Trazendo para minha experiência pessoal também, nós, vou usar o verbo no nós, primeira pessoa do plural, nós somos pó e ao pó retornaremos, pelo aspecto físico. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente precisa transcender o que a gente está lendo e entender pela ótica espiritual. Façam as leituras em casa, estudem a palavra de Deus em casa. Nem a irmã Lourdes comentou que está com alguma dificuldade, que está com a Bíblia com a letra muito pequenininha e dificulta a leitura na parte da noite. E está certo, que bom, já está providenciando para que a gente possa, de alguma forma, fazer uma aquisição de mais exemplares com uma letra maior, como essa que está aqui em cima no púlpito, que facilita a nossa leitura, para a gente poder ler. Se você está com uma Bíblia em casa que parece pesada a leitura, que a letrinha, às vezes tem algumas edições que a letrinha é muito pequenininha, que às vezes dificulta mesmo, procura comprar, faz um investimento e compra uma Bíblia com a letra maior, com a letra grande, super grande.
Vai facilitar a leitura, vai facilitar o entendimento. Não estou dizendo que você tem que pegar a Bíblia e ler ela em uma semana do começo ao fim, isso é impossível. Mas vai dedicando tempo para a leitura do conteúdo da Bíblia Sagrada, especialmente o Novo Testamento. Vai dedicando tempo para a leitura de outros conhecimentos, que nós temos muita coisa preparada para nosso enriquecimento espiritual. Dedica tempo para a leitura, para o entendimento. Mas cuidado, nós temos um ladrão aí, né? Eu preciso falar também disso, com sinceridade, a minha igreja. Nós temos um ladrão que é aquele que está roubando, sabe o que da gente? O tempo. A irmã Lourdes falou do tempo. Para tudo tem um tempo debaixo do sol. Há tempo de nascer, de crescer, de cozinhar, de falar, de ficar quieto. Para tudo tem um tempo. Mas nós estamos pecando, comunidade cristã primitiva, pecando com um ladrão que está roubando o nosso tempo quando a gente fica horas e horas e horas rolando coisa no celular. Não estou dizendo que não possa utilizar essa ferramenta. Deus deu inteligência ao homem para criar a tecnologia, a medicina, evoluir tantas coisas. Nós temos que usufruir dessa tecnologia. Temos. Mas cuidado com o ladrão, que é o inimigo, né? O lado negativo da força, que está nos fazendo roubar todo o nosso tempo. E a gente rola uma coisa e rola outra, e essa é mais engraçadinha que aquela, e vem outra mais bonita, e essa é uma piada, e essa é uma curiosidade, e essa não sei o que. A gente está, muitas vezes, comunidade, igreja cristã primitiva, a gente está se alimentando muitas vezes de coisas fúteis e insignificantes na internet. Palavras duras. E às vezes a gente acha, na soberba daquele momento, porque é gostoso mexer na tela, a gente acha que aquilo é bacana, é legal. Pode até ser legal. Eu não estou dizendo que não possa fazer. Tenha o seu tempo de lazer, tenha o seu tempo de mexer nas tecnologias, tenha o seu tempo de olhar um filme, uma série de leitura, mas tira tempo para fazer o estudo da palavra de Deus. Tira tempo para vir presencialmente nas reuniões da igreja, seja nesta comunidade ou seja nas outras comunidades. Como que está a nossa fé? Às vezes pode achar que sejam palavras duras, mas é aquilo que Deus tem inspirado para essa mensagem de hoje. Como que está a nossa fé? Não precisa responder para mim. Isso é contigo. Isso é com o irmão, isso é com a irmã e Deus, nosso Pai maior. Como é que está a nossa fé? Como é que nós estamos administrando o nosso tempo? Como é que nós estamos fazendo as coisas? O dia continua tendo exatamente o mesmo número de horas que tinha lá quando Jesus Cristo andou na terra. 24 horas. E eu tenho certeza que às vezes você vai pensar assim, mas o meu dia, tu não sabe como é que é o meu dia. O meu dia tinha que ter 36 horas para poder fazer todas as coisas. Engano teu. Administra o teu tempo, administra o teu dia, administra as tarefas, as atividades e encaixa isso em 24 horas. E tira tempo para dormir, né? Que a gente tem que se alimentar o corpo com sono. Com a parte do sono que é natural. 6, 8 horas, dependendo, tem umas pessoas que precisam mais tempo de sono, tem outras que precisam menos tempo, e está tudo certo. Então hoje, a mensagem, a partir disso que a gente descortinou aqui, que a gente poderia ficar falando mais 2, 3 horas sobre essa mensagem da filha do Jairo e da mulher que tinha um fluxo de sangue, e talvez a gente volte a ela na próxima reunião. A gente precisa olhar para dentro de nós, porque às vezes a gente está vivendo no automático. O Marcelo tem dito muito isso, o irmão Marcelo que entrega mensagens aqui também. Às vezes a gente vai vivendo a vida no automático e vai vivendo e parece que está tudo certo. Não está tudo certo. Não está tudo certo. Porque não pode ser assim. A gente precisa tirar tempo para todas as coisas. Tu tem esposa, tem esposo, noiva, namorada, está casado, dedica tempo também para essa pessoa, tá certo, tem que dedicar. Tem o teu trabalho, dedica tempo para o teu trabalho e faz com excelência o trabalho que a ti foi confiado no tempo que tu tem que trabalhar. Tu está estudando, aproveita ao máximo aquela oportunidade para não ter que repetir do ano, porque se tu repetir de ano, o ladrão do tempo está roubando o teu tempo, tu vai repetir de ano o ano que vem e fazer tudo de novo. Vamos administrar melhor o nosso tempo. Eu digo, não é só para os jovens, eu digo para todos nós, gente, isso é para mim também. Eu também às vezes me pego quando a gente está um tempo até exagerado mexendo nas telas também, eu sei como é que é a coisa.
Estou falando por experiência própria também, mas que a gente possa administrar isso melhor e exercitar esta fé, entendendo que se tudo tem um tempo debaixo do céu, como a irmã Lourdes trouxe o capítulo de Eclesiastes 3, também tem o tempo da gente poder aproveitar, da gente viver, da gente namorar, da gente passear, da gente vir à igreja, estudar a palavra de Deus. Nós temos que tirar esse tempo também para isso. E cuidado, hein? Eu não digo que a gente usa hoje a tecnologia, não digo que não seja importante a gente aproveitar a tecnologia para assistir de casa. Mas se você está podendo vir no templo e está assistindo de casa por preguiça, cuidado, isso é contigo e com Deus. Tem que estar presente no templo também, tem que estar junto nas reuniões. Tem que estar presente, porque é aqui que a gente se abraça, que a gente escuta com mais energia a palavra de Deus, que a gente troca um abraço com o irmão, com a irmã, escuta às vezes uma dificuldade desse ou daquele e a gente cresce junto como igreja. Em casa a gente não consegue isso, deixa uma mensagem ali, tá certo? Deus conosco, que bom, a reunião estava maravilhosa, isso e aquilo, mas nada supera o contato físico e esse abraço, essa troca dessa saudação espiritual que a gente troca, né? Deus conosco, ou que Deus esteja conosco, que a palavra de Deus fala lá em Mateus que é Emanuel, né? Então que a gente leve para casa esses conselhos práticos que a gente, pela vontade de Deus, Deus nos inspirou hoje, a gente possa refletir muito sobre o nosso modo de vida, porque o tempo vai passando. A Lourdes comentou, e aí façamos bom uso desse tempo. Eu quero lembrar aos irmãos da igreja, já então avançando para a última parte, pedidos de oração. Os irmãos lembrem de orar pela irmã Nelly Barcelos e o esposo Ladair, de Capela de Santana, pela irmã Júlia Freitas dos Reis, acho que é a mãe do Tita, né? Júlia Freitas dos Reis, que está hospitalizada. Pedido que chegou da irmã Eva. Pedido de oração pela irmã Maria Bertolina, de Parobé. O João Elias dos Reis, lá de Palmitinho, entrou em contato e pediu oração também, que Deus possa estar dando a ele tudo que é necessário, a tranquilidade, a paz, para que ele possa vencer a sua jornada. Também os irmãos lembrem de orar pela irmã Lúcia Dornelles de Farias, de Tenente Portela, a esposa do Júlio, que ainda está enfrentando, né, Júlio? Ainda está enfrentando dificuldades de saúde. Então lembrem de orar para que Deus, pela sua vontade, faça o que tem que fazer com ela, se Deus quiser melhora. Lembrem de orar por esse irmão que vos fala também. Eu estou com uma perna, a perna direita ruim, está ruim para caminhar. Não sei se a panturrilha parece que deu uma distensão ou o estiramento, está ruim para botar o pé no chão. Que a gente possa lembrar de orar, pedir para que Deus possa também corrigir isso. E também a Marília não estava muito bem, também estava meio ruim, com alguma coisa estomacal ou pressão, que os irmãos também lembram de orar por ela. E quero dizer para ti, muitas vezes a pressão é tão grande, para fechar. Eu sei que você passa por lutas também. Eu sei que não é fácil. Às vezes você está com um sorriso no rosto. Isso vale para quem está nos assistindo aqui também. Aí alguém passa e pergunta: e aí, fulano, está tudo bem? E a gente diz: está tudo bem, com um sorriso no rosto. E é mentira às vezes, porque a gente sabe que lá dentro a gente pode muitas vezes estar destruído. Então lembra do seguinte, eu estava conversando com uma irmã da igreja que há muito tempo se sentia cada vez mais apertada, mais angustiada, mais apertada, e não conseguia chorar. Conselho prático, igreja: o choro não arranca pedaço de ninguém. Não precisa chorar escandalosamente, né? Sair pela rua gritando, não é disso que eu estou falando, tá? Essa irmã pediu oração, a gente, graças a Deus, pedimos oração pela melhora daquele sufocamento. Liberou o choro, e chorou mais um pouco, e daqui a um pouco não conseguia nem parar de chorar, sabe? Liberou toda uma pressão, algo que estava sufocando demais. Então, em algum momento que se sentir sufocado, não tem nada errado de chorar, viu, igreja? Porque tem um momento que Jesus Cristo chega em Betânia, quando ele recebe o aviso que o Lázaro estava morto, e que ele chega e o Lázaro estava realmente morto, e a palavra de Deus diz, aliás, é o versículo mais curto da Bíblia, mais curtinho, que simplesmente diz: Jesus chorou. E se Jesus chorou em algum momento, o que sobra para nós, né? Que não somos o Filho de Deus, não somos o Jesus Cristo, mas que Ele mora em nós. Então, como nós vivemos ainda no mundo, estamos no mundo, em algum momento de dificuldade, se for necessário chorar, liberta essa emoção, libera isso para fora.
para que, como essa irmã que conseguiu fazer isso, a gente possa se sentir mais aliviado, mais tranquilo, renovado para seguir a jornada, porque a jornada continua. A jornada nossa vai até o quanto Deus quiser. Eu peço que os irmãos já na sequência então se ponham de pé, para que a gente possa, pela vontade de Deus, fazer a nossa oração final. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, pela vontade onipotente, reunidos pela vontade de Deus, temos fé que o Senhor está aqui no meio de nós, conforme o Senhor mesmo disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E todos aqueles que veem e ouvem são testemunhas dessa verdade. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos pedindo por teus instrutores, pregadores, para que o Senhor possa, Senhor, dar a eles sempre a melhor inspiração, para que possam continuar levando o Evangelho do Reino a toda parte que o Senhor tem assim determinado, para que possamos encontrar todos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Fortifica, Senhor, as colunas para a edificação da tua igreja. Protege-nos a nós todos, Pai, e conceda-nos o dom da fé e o dom das obras, para que possamos seguir trabalhando em bem da tua obra e da doutrina da obediência a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos, pedindo por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, além daqueles que já pedimos oração à igreja, Pai, que o Senhor possa olhar por todos nós, todos aqueles que estão aqui reunidos no Templo Santo André, ou que estejam assistindo essa reunião online, ou que vão assistir a posteriori. Senhor, que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós e dando a nós aquilo que é necessário para que nós possamos continuar fazendo a tua santa vontade e invocando o teu Santo Espírito. Olha, Senhor, por aqueles que se acham enfermos, tanto espiritual quanto materialmente, fortifica-nos a todos, Pai, para que nós possamos ir e vir sem nenhum impedimento. Te pedimos por todos os nossos parentes segundo a carne, nossos amigos, todos aqueles que o Senhor nos colocou como companheiros de jornada. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, também te pedimos por todos os governos da terra, especialmente pelo governo do Brasil, para que nós possamos continuar com tempos de paz, com tempos de democracia, para podermos continuar levando adiante a tua doutrina. E olha, Pai, também por todos aqueles que estão postos em cargos de dignidade, para que trabalhem e governem com justiça e equidade e haja paz entre todos nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, nós te rogamos, Senhor, pedindo perdão, e quem puder ajoelhar, ajoelhem-se. Te pedimos, Senhor, o perdão das nossos pecados, rebeldias, nossas desobediências, quer consciente ou inconscientemente, que nós tenhamos praticado. O Senhor é poderoso, sabemos disso, para nos perdoar e nos reconduzir de novo no seu santo caminho. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, te pedimos, Pai, que o Senhor tire de nós, afasta de nós tudo aquilo que o Senhor sabe que não convém. Conduza-nos, Pai, pelo bom caminho. Conduza-nos, Pai, pelas melhores virtudes descidas do Onipotente. Tira de nós qualquer sentimento negativo, a raiva, o ódio, a inveja, a faleria, qualquer sentimento que não tenha origem em Ti. Arranca de nós, Senhor, para que possa habitar em nós as melhores virtudes, como aquela, Senhor, que saiu das Tuas vestes, que saiu de Ti, para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ampara-nos, Pai, protege-nos por todo o tempo, qualquer que seja o lugar onde nós estejamos, no nosso trabalho, no nosso estudo, com a nossa família. Sejas Tu, Senhor, a tomar o controle desta nave que é o nosso corpo físico. Ensina-nos a Te obedecer cada dia mais, Pai. Ensina-nos a estar contigo, ensina-nos a nós negarmos a vontade humana e reconhecermos que Tu é que tudo podes, que tudo fazes em nossa vida, para que possamos, Pai, como Paulo, viver, entendendo que vivo já não eu, mas Cristo vive em mim. Te pedimos, Pai, que nos livre das pragas descritas no Apocalipse do São João. Livra de nós das pestes, das fomes, das guerras, das epidemias. Livra-nos, Senhor, das inundações. Livra-nos, Senhor, de todos os temporais, espirituais e materiais que o Senhor sabe que não convém. E que só nos acompanhe o Senhor e os seus santos anjos de luz, que por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo chegaram até a Ti. Glória ao Pai, glória ao Filho,
Glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. De pé, pela vontade de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Sentemos pela vontade de Deus. Enquanto as meninas passam ali a coleta, eu queria, pela vontade de Deus, deixar um aviso à igreja. Hoje nós estamos falando de conselhos práticos. E quando a gente fala de conselhos práticos, é importante que a gente possa também entender o seguinte, quando nós conversamos com Deus nas nossas orações, a posição material do corpo humano, ela é irrelevante, tá? Ela não é importante. Então, independentemente de fazer a oração com a mão posta ou fazer a oração com a mão para baixo, isso não importa, porque o que realmente importa é a nossa conexão com o Criador, a nossa conexão com Deus. É nós falarmos com Deus com as nossas palavras sinceras, naquele momento de dificuldade. Mas eu não sei palavras bonitas. Não importa. Use as palavras que você sabe. Converse com Deus na sua intimidade do quarto. Converse com Deus e peça a Ele o que você precisa. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Então vamos pedir a Deus as coisas. E Ele sabe aquilo que é necessário, todas as coisas que é necessário, que a gente porventura esteja precisando. Pronto, esse é o instante que a gente usa no compartilhar. Os irmãos e as irmãs quiserem fazer uso da palavra para compartilhar alguma graça, alguma bênção, alguma revelação, manifestação que tenham recebido, pela vontade de Deus, a palavra está aberta. Irmã Jacira. Irmã do Alceu. A irmã Assunta? É Assunta. Lá de A Palmitinho. gente conversou de verdade, ela passeando, que teve 2 meses em coma, o médico disse que ela não ia se salvar. O médico já tinha dito que ela já estava indo embora. Estava indo, não era nem para o seu ir, porque ele ia ter que ir 2 vezes, visitar e ir no enterro dela. O médico disse isso? Hoje, disse isso. Olha só. Daí o irmão mais velho dele que falou para ele, né? Não vem porque tu vai ter que vir de novo. Aí o meu genro foi para lá, daí ele viu ela. Ela veio para casa, mas estava mal igual. Acho que foi nesse momento que vocês pediram oração à igreja por ela, né? Oração aqui por todos os irmãos que oraram, ela mandou agradecer, todos os irmãos, inclusive a gente tocou no seu nome, né? Quando ela passear aqui, traz ela no templo. Sim, com certeza. Viu, seu? Traz a mana aqui, de Palmitinho, quando ela vir passear, traz ela aqui. Eu fazendo muita coisa errada, e daí eu pedi aqui, que tinha vergonha de mim mesmo, as coisas erradas que eu estava fazendo. Olha aí, ó. O médico, eu andava caindo, eu caminhava um pouquinho e caí. Aí igual se eu ia, sofria para me juntar e eu dura e ficava estaqueada na cadeira, depois melhorou. Aí a minha filha veio, ela tem um dom de Deus, porque ela disse assim, eu vou ver se a mãe não anda tomando de novo aquele remédio que a mãe tinha. Que eu disse que não era para nós buscar. Pois eu busquei escondido, ó, se eu vou buscar para ele o remédio, eu fui no outro lado e peguei o remédio. Estava tomando remédio e que não botei deveria. no meio da minha roupa, bem atrás. Aí a minha filha disse, mãe, eu fiz oração e Deus está me dizendo que a senhora está tomando remédio. Eu vou achar esse remédio. Aí você colocou, estava tudo dobradinha a roupa, ela foi olhando, eu disse, mas não é nessa partilha, é na outra. Não, é nessa. Foi retinho os 3 vidros assim. Barbaridade, eu caí tanto tom, tanto, que ninguém acredita. Esse braço aqui está destrongado.
Minha perna que já tinha defeito, machuquei mais ainda. E era esse remédio que estava causando as tonturas Isso aí que e tá. as quedas. E eu tinha dor no corpo e eu achava que tomando ele eu ia sair. E piorava além do Piorava mais. Não conseguia levantar. E não contava aquilo que tinha vergonha. Agora eu estou contando porque, graças a Deus, eu estou orando e pedi para todos que eu tenho no WhatsApp orar por mim. Graças a Deus. E hoje eu resolvi contar. É. Fiz muita arte e estou toda quebrada, machucada. Isso aqui, assim, daqui passou para cá. Deus quiser vai sarar logo. Com O reconhecimento do erro, todos nós erramos também, ninguém de nós é perfeito, tá? O reconhecimento de que estamos fazendo algo errado é o passo para o acerto, é o caminho para o acerto no passo seguinte. Então é importante, graças a Deus, Jacira, pelo teu depoimento. Esse remédio não toma mais. Não. Vai ao médico, ajusta as doses, mas toma o que tem que tomar, outros remédios. Eu nem preciso mais ir no médico agora, os que é para mim tomar. A minha filha sai da casa dela, ela trabalha a semana inteira, cuida da casa, está fazendo faculdade online, na internet. E ela que busca E os vem remédios. ali, traz o remédio, tudo na sacola, porque eu não posso ler remédio, sou viciada. É hipocondríaca. Daí ela pega e bota numa caixinha assim, tudo separado, até sal. Ao seu, tu cuida dessa mulher, ao seu. Mas Se ela ele enxergar também um tem vidro de remédio. aspirina, ela vai querer tomar tudo. Não pode. E daí sabe o que ela faz com o remédio? Ensaca tudo depois que separa e leva para casa. Tá certo, vai vindo aos poucos, senão ela vai tomar demais. Mais algum irmão ou irmã queira dar o seu testemunho, Isabela? Eu quero agradecer pela água que vindo hoje, minha amiga. Graças E a espero Deus. que a nossa amizade dure para sempre. Amém. Olha, um belo depoimento. Obrigado, Adriele, por estar conosco aí mais uma vez. É nessa simplicidade, é desse jeito simples que a gente, comunidade, igreja cristã primitiva, assim que a gente se porta. Será sempre muito bem-vinda, tá? Nós temos aqui reuniões relembrando a igreja, né? 1º e 3º sábados do mês. Este mês nós vamos ter no 1º, no 3º e no 5º sábado também, tá? Então teremos reuniões aqui nos dias, cadê que eu anotei aqui? Deixa eu ver. Templo Santo André, o 5º sábado vai ser dia 29. Primeiro é hoje, né? No dia 15 e no dia 29 de agosto. São 3 sábados esse mês, tá? Então toda a comunidade convidada para estar conosco. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Irmã Lourdes? Como sempre, eu agradeço todos os dias, agora, cada oportunidade de eu estar aqui com os irmãos. E cada dia uma nova oportunidade de aprendizado, de ter a oportunidade de entregar uma mensagem para os irmãos. E não combinei no texto, né? Mas hoje foi, graças a Deus, que tudo se ajeita quase igual aos textos. E eu agradeço muito a Deus por essa inspiração. Graças a Deus. Graças a Deus. É fantástico. Essa irmã é a principal, que eu tenho qualquer coisinha, eu ligo para ela orar. E Ela dá além sempre disso, oração por mim. além disso, tem carona sempre, né? Dela, Tem né? carona. Graças a Deus. Irmã Júlia. E E tem quero presente, agradecer a assim. Deus por mais um dia que consegui chegar até aqui. E que Deus dê muita saúde, muita paz a todos nós. E que nós continuemos sempre unidos. Que a força é tudo. Amém. Graças a Deus. É Né? verdade. Mais algum Eles irmão? trazem a Irmã? gente de carona e ainda traz fruta no Então, pátio deles. coisa boa. E o Gervásio me traz carona. Graças a Deus. Tem que ajudar. Agradecendo por esses 2 anjinhos que estão aí também, né? Estão aí brincando. É isso aí. É que vem sempre, tá? Jesus disse assim: deixai vir a mim os pequeninos. Quando eles estavam fazendo uma conversinha, um barulhinho, alguém disse assim: não está vendo que as crianças estão atrapalhando, mestre? Não, deixai vir a mim os pequeninos. Então sejam sempre muito bem-vindos, ainda que nem está ali ajudando a fazer a reunião, ó, conversando com a gente, graças a Deus. Mais algum irmão ou irmã? Então, em virtude do silêncio, vamos encerrar. Peço que os irmãos ponham de pé, nós encerramos a reunião. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por essa mensagem inspirada que o Senhor nos deu hoje, muito mais através de conselhos práticos também, mas te agradecemos por tudo, Pai. E agora, na sequência, que o Senhor possa nos despedir em paz, que o Senhor possa nos levar em segurança de volta aos nossos lares, para que a gente possa estar de volta aqui no dia 15 e depois dia 29 também. Como também nos dê, Pai, como falamos na reunião de hoje, a memória para nós administrarmos o tempo e lembrarmos de pedir a Ti, que habita em nós,
que possa ir nos lembrando no dia a dia, em momentos diferentes do dia, da prática da obediência a Deus. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, por sua santa vontade, declaramos encerrada a nossa reunião de hoje. Que Deus esteja conosco por todos os ciclos dos ciclos. Amém.